Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos entrar nesse assunto aqui. Nós vamos entrar nesse assunto aqui, né, sobre questão, né, do Wellington Lucena, né, o herege. Porque ele não crê na Bíblia, né, como um todo. Ele não crê na Bíblia como um todo. Então, algumas coisas ele crê e outras ele não crê. E ele acaba acrescentando coisas por causa dos seus estudos de grego, né? Dos gregos aí, e ele está aprendendo muito com os pastores hereges, Nicodemos, pastor Paulo Júnior, esses hereges aí, ok? Então, a coisa que eu quero dizer aqui é que, para o Hélio Lucena, que Rosa de Saron, ela falou uma grande verdade, ok? A Rosa de Saron falou uma grande verdade. Cuidado para você não sair de uma falsa doutrina e entrar em outra pior. E realmente, o Hélio Lucena, você entrou para outra doutrina pior do que a outra, ok? Então, irmão, vamos acompanhar esse vídeo aqui, que é sobre questão da vinda de Cristo, e você vai ver como ele acrescenta na Bíblia. Vamos acompanhar aqui, ok? Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo. E eu participei de uma live aí do Hélio Lucena, né, comentário. E ele levanta calúnia contra a minha pessoa, dizendo que eu falo mal das pessoas, né? E isso é uma calúnia, né? Porque falar mal de uma pessoa é você levantar falso testemunho, é você caluniar uma pessoa, isso é falar mal da pessoa, aquilo que a pessoa não falou. Então o Hélio Lucena, ele tem inveja da minha sabedoria e levanta calúnia contra a minha pessoa, né? Na live onde esteve o Anderson lá participando também. Então, o Hélio Lucena disse que eu falo mal das pessoas, né? E eu disse para ele provar. Para ele provar, não é dizer que está no meu canal. Está no meu canal. Ele tem que provar que eu falo mal das pessoas, né? Ele tem que provar. Então, ele tem inveja da minha sabedoria e fica levantando calúnia contra a minha pessoa. Então, irmãos, eu tenho algo naquele vídeo lá, ok? Lá do que ele fez do inferno. Irmão, a heresia chega a dói. A heresia é terrível sobre o tema do inferno que o Hélio Lucena ele faz. Tem muitas coisas lá que vocês precisam saber, ok? Então vamos acompanhar aqui. De edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, o frio aqui tá demais. Por isso que eu tô aqui todo encapuzado. Bom, irmão, você se lembra daquele vídeo? Vocês se lembram daquele vídeo que eu falei, que eu mostrei? Que ele falou assim: aqui não é a verdade. Não que aqui seja a verdade. Então ele estava dizendo que a Bíblia não é a verdade. Então é por isso que ele está trazendo outros ensinamentos, trazendo outros evangelhos. Terrível, muito terrível, né? Então vamos lá. Queridos irmãos, eu vim aqui trazer. Eu fiz assim, gente, pra vocês verem que eu não tô usando nada, nenhum. O cabelo tá bagunçado, que eu tava deitado o dia todo. Pra não falar que eu tô usando ponto eletrônico pro que eu vou falar aqui, porque daqui a pouco as pessoas pensam assim, ele tá usando a touca porque vai falar acerca de um assunto difícil e tá usando algum ponto eletrônico, mas não, é ponta do frio mesmo. Então, meus irmãos, como dito e feito, eu vou trazer aqui a minha visão. Né? Como eu já falei, né? Não tem problema nenhum. Mesmo que use ponto eletrônico, não tem problema nenhum. O que importa é revelar a verdade da Bíblia Sagrada, né? Sobre o que eu tenho lido na Bíblia a respeito do arrebatamento. Porque nós sabemos que Jesus vai vir, né? Porém, tem essa grande polêmica até hoje, se ele vai vir depois da grande tribulação, depois que o anticristo vier na terra e massacrar o mundo, principalmente, né? Algum Escuta bem, mas escuta bem. Esse vídeo aqui que ele está fazendo, ele estava ainda no da Sã Doutrina, ok? Ele ainda estava no fazendo parte do da Sã Doutrina, ok? Esse vídeo aqui.
cristãos e judeus, ou se Jesus virá arrebatar sua igreja antes. Meus queridos, eu venho dizer para vocês, com toda humildade possível, não estou aqui falando que essa é a verdade, ou pelo menos aquilo que... Pronto, o vídeo é isso aqui, tá? Mas deixa eu esticar aqui. Pronto, o vídeo é isso aqui, ó. Você viu o que ele falou? Você acabou de ver o que ele falou? Não que aqui seja a verdade. Então, ele está apontando para a Bíblia e dizendo que não é a verdade. Olha só. Olha só, amado irmão. Veja só. Veja o que ele faz com a Bíblia Sagrada. Então, a verdade que ele fala aí é do que ele aprende dos hereges aí. Do Nicodemos, pastor Paulo Júnior, né? O pastor Paulo Júnior. É só aprendendo com o herege, tá? Que ele é calvinista é heresia pura. Eu estudei, no sentido assim, Ó, eu li bastante sobre esse assunto, pedi orientação a Deus, ó, eu estudei as teorias que falam do pós-tribulacionismo, e estudei também o pré-tribulacionismo. Tem o med-tribulacionismo também daquelas pessoas, ou mes... ok? Então, o estudo dele é pós-tribulacionista, não sei o que. Ele vive estudando esses homens aí, em vez de estudar a Bíblia Sagrada, né? Vamos lá. Tribulacionismo daquelas pessoas que acreditam que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Mas eu estou falando para vocês que com toda a humildade que eu estudei acerca desse assunto antes de eu vir trazer aqui, eu não desprezei os vídeos e material de estudo a respeito do pós-tribulacionismo, né, que muitos acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, pela perseguição do anticristo, mas eu vou trazer aqui alguns argumentos bíblicos provando ao contrário, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, entendeu? Eu vou trazer aqui as referências, vou ler aqui várias passagens do livro de Apocalipse, as duas cartas aos Tessalonicenses. Eu vou pegar o Evangelho de Lucas também, porque ele é mais... O Evangelho de Mateus tem referências, porém o Evangelho de Lucas nos dá uma elucidação maior a respeito disso. Vamos primeiro no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, gente, no capítulo 17, versículo 20, até o versículo 30, nos diz assim, ó. O título é A Vinda Súbita do Reino de Deus. Vou mostrar aqui a parte sublinhada. Olha, eu li e sublinhei. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Tá vendo? Então, quem tem o Espírito Santo já sente o reino de Deus. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver uns dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-los aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Agora, olha que interessante que começa o mistério aqui, ó. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Aqui a gente está falando sobre a volta de Cristo, o arrebatamento, que é a primeira parte que vai ter, o arrebatamento secreto. Porque o arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ele ocorre em duas fases. Vai ocorrer o arrebatamento secreto, que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, vai passar um período de 7 anos, e depois dos 7 anos Jesus vai vir à mostra, que todo o céu, ele vai se manifestar no céu, e a palavra fala que todo olho o virá, que todos aqueles, né, que estão na terra virão, e Jesus virão com a igreja daqueles que foram arrebatados. Vou continuar aqui. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Agora olha o mistério aqui, ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e a consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, que hoje em dia, gente, a sociedade está parecendo Sodoma e Gomorra, né?
A gente vê aí a questão da imoralidade, da homossexualidade, dessa questão de homem com homem, mulher com mulher, e hoje é o que a gente está vendo aí. Como também da mesma maneira, e se vocês repararem, aqui não fala de casamento ó, nos dias de Ló, porque já estava representando essa questão da homossexualidade, como é que ia crescer tanto no mundo. Versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Nos versículos acima, quando compara nos dias de Noé, vai falar que tinha casamento. Ó. Nos dias de Noé ressalta casamento. Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Porém, quando ressalta no versículo 28, nos dias de Ló, não fala sobre casamento. Vai falar sobre, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Por quê? Isso aqui está acentuando a questão do homossexualismo, da homossexualidade, relação de homem com homem, mulher com mulher, lesbianismo, transexualidade, isso aqui tudo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Isso aqui, gente, está ressaltando como é que a sociedade, é o ponto que ela vai estar para que Jesus venha, para que Jesus manifeste e venha arrebatar a tua igreja. E hoje está tudo se encaminhando para isso. Nós estamos vivendo hoje em dia, gente, uma sodomização global. Hoje em dia está parecendo Sodoma e Gomorra, entendeu? Os casamentos estão... Está difícil hoje em dia ocorrer casamento, né? O índice de divórcio está muito grande. Hoje em dia, o relacionamento homoafetivo entre pessoas homossexuais, de pessoas do mesmo sexo, ele está sendo muito incentivado. Eu vou voltar aqui alguns capítulos antes para a gente continuar aqui fazer a ideia aqui a respeito do que eu estou falando. Preste atenção no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 40. Aqui, ó. E depois eu vou pegar mais acima aqui, ó. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 40, diz assim, ó. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Entendeu? Por quê? Porque aqui está falando a parábola dos servos vigilantes, né? Está falando sobre a parábola. Mas no finalzinho aqui no versículo 40, nos diz assim, ó. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Vai falar, mas você está lendo versículo isolado. Gente, o contexto aqui é de uma parábola. Eu só estou lendo o finalzinho. Mas o contexto aqui é da parábola dos servos vigilantes. Lá no versículo 45 até o 47, nos diz assim, ó. Mas eu vou pegar o 43 até o 47, para não falar que eu estou falando somente versículo isolado. Vou pegar o contexto. Versículo 43. Bem-aventurado aquele que serve a quem... Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Isso aqui é questão de galardão, viu? Que já está falando sobre a questão dos galardões. Mas... Bom, irmão, né? Você acabou de ver aí, né? Que ele lê aí a palavra do vigilante e ele fala que é questão de galardão. Não. Ali a questão, a palavra é sobre nós vigiar, né? Porque muito vai ser pego de surpresa agora, na vinda de Cristo, agora. Muito vai ser pego de surpresa, porque não vigiaram, aceitaram a marca da besta, foram enganados por os líderes, exatamente. Então essa palavra do vigilante é que Deus está mandando nós vigiar, nós sempre vigiar. E muitos vão ser pregos de surpresa porque aceitaram a marca da besta agora. Isso vai ser agora. Ok? Então, vigiai. Se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á. Ele dará sua parte com os infiéis. Por que está falando isso? Gente, o Senhor Jesus Cristo na palavra, ele sempre pede para que a igreja, as pessoas que creem nele, estejam a todo momento em vigilância.
Se a gente for olhar também aquele respeito que fala sobre as 5 virgens loucas e prudentes, porque o crente ele tem que estar em vigilância, ele tem que estar em preparação espiritual, porque o que... Ok, mas então vigiar, né? Deus, ele manda a gente vigiar. Vigiar em questão de falsas doutrinas, outros falsos evangelhos. Então a gente tem que vigiar em tudo, vigiar em tudo, né? Então vigie com essa falsos ensinamentos do Hélio Lucena, que é triste, a heresia chega a dói do Hélio Lucena, ok? Pena que ele não pena que ele não acredita em tudo que está escrito. Então ele é um herege. Ele é um herege. Maldito aquele que não acredita em tudo que está no livro da lei. A Bíblia é o nosso livro da lei, do mandamento do Senhor. Então esses são malditos que quer escolher na Bíblia, quer escolher o que é certo e o que não é, quer escolher. Ah, é porque houve alteração na Bíblia. Irmão, se eu fosse acreditar, houve alteração na Bíblia, qual é a Bíblia que eu vou acreditar? Pelo amor de Deus, nem nenhuma. Eu viraria um ateu. Eu viraria um ateu. Porque se a Bíblia foi alterada, que Bíblia é que eu vou acreditar? Em nenhuma delas, em nenhuma Bíblia eu iria acreditar, certo? Essa que é a verdade. Mas eu creio na Bíblia que eu carrego. João Ferreira de Almeida. Claro que tem Bíblias alteradas? Tem Bíblias alteradas? Tem. Mas cada um entenda a sua Bíblia na sua língua e o Espírito Santo é que vai lhe confirmar, justificar, ok? Então vamos lá. O que acontece? As pessoas que creem no pós-tribulacionismo, ou seja, que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação, é uma coisa tão estranha porque elas acham assim, vou falar como é que é o pensamento delas. Elas acham assim que o anticristo vai aparecer e depois que o anticristo aparecer, a palavra fala que são 7 anos, elas inclusive acham que esses 7 anos não são literais, são de forma figurada. Elas acham assim, que o anticristo vai aparecer, que vai ter a perseguição, que todos os cristãos vão ser mortos. Na cabeça desses pós-tribulacionistas, eles creem isso, que todos os cristãos vão ser mortos e que depois Jesus vai aparecer. Só que não entra tanto em contradição, porque o Senhor Jesus, a todo momento, ele fala para nós sermos vigilantes. Pronto, amado irmão, tá aqui. Tá aqui a heresia. Tá aqui a heresia desse herege, o Hélio Lucena. O herege, o Hélio Lucena. Tá dizendo que na cabeça desse povo, na cabeça do pós... Não é na cabeça dele não. É a Bíblia quem diz. Tá certo, o Hélio Lucena? É a Bíblia quem diz. Jesus só vai vir depois que aparecer o anticristo. E eu vou ler aqui apenas um pedacinho, tá, irmão? Eu já fiz todo o tema da vinda de Cristo aí, tremenda, está no meu canal. Ok? Vamos lá para a Tesadolescente. Vamos aqui para a Tesadolescente, ok? Tesadolescente 2, tá? Segunda Epístola, Tesadolescente 2. Olha só. Irmão, quero que vocês prestem bem atenção. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nos vos exortamos. Então, a vinda de Cristo será a nossa reunião com Ele. Ok? Agora. Veja bem. Versículo 2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Está aqui.
Não é na cabeça, não é o que o povo pensa, não é o que o povo diz não, o Hétero Lucena. É a Bíblia quem diz, o apóstolo Paulo. A vinda de Cristo só vai acontecer depois que houver apostasia, que já está acontecendo, e o aparecimento do anticristo, o homem da perdição, né? O aparecimento do homem da perdição, que ele vai vir para poder perseguir o cristão. Cristo só vai vir depois que aparecer o filho da perdição, o homem iníquo, o diabo. Depois que aparecer Satanás, que ele vai perseguir o povo cristão. Agora, aí Cristo sim virá nessa grande tribulação. Está aqui a prova. Está aqui a prova. Então, o Hétero Lucena é um herege, ele é um herege. Ele não vai muito pela Bíblia, ele não vai muito pela Bíblia. O estudo dele é dos homens, de Nicodemos, pastor Paulo Júnior, irmão, muito triste. Então eu já estou provando para os irmãos que a vinda de Cristo só vai acontecer, que é a nossa reunião com Ele, depois que acontecer a apostasia e aparecer o homem iníquo, que é o Satanás. Vem aqui. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto não acontecerá o quê? Está falando da vinda de Cristo. Só vai acontecer como está falando aqui. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ok, o Hétero Lucena. A vinda de Cristo só vai acontecer depois que o filho da perdição aparecer, que ele vai começar a perseguir o povo cristão, que já vai haver a grande tribulação. Então, é na tribulação que Jesus ele vai vir. E ponto final. Não há argumento de vocês, tribunacionista? Não, não, não. O que o pós-tribulacionista diz, eles estão corretos de acordo Tesalonicenses 2. Segunda Tesalonicenses 2, eles estão corretos. Ele está de acordo com o apóstolo Paulo. E ponto final. Quem é você? Quem é você, o Hétero Lucena, para você desfazer a Bíblia Sagrada? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É muita falta de sabedoria. Tá certo, Hétero Lucena? É muita falta de sabedoria. Tá? Então você está totalmente errado, fora da Bíblia, e você é tido como herege. Você é tido como herege. Né? Mentiroso, ok? Seja a Bíblia verdadeira e você mentiroso. Porque aqui, aí, segundo a Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo, ele fala bem claro. A vinda de Cristo só vai acontecer quando aparecer o filho da perdição, que é Satanás. E ponto final. Ok? Vamos lá. O que é ser vigilante? Ser vigilante é estar preparado espiritualmente, é você estar com a preparação espiritual diante de Deus. O que é uma preparação espiritual? É estar em santidade, é estar com a vida correta diante de Deus, é não estar pecando, é estar buscando cada vez mais o crescimento espiritual, porque, gente, não adianta... Bom, amado irmão Zé, eu já tenho, tá? Eu já tenho todos os estudo da vinda de Cristo tremenda no meu canal, ok? Então, para deixar bem claro para os tribunacionistas, que diz que a vinda de Cristo será antes do anticristo, será antes do filho da perdição. Então, isso é mentira, ok? Isso é mentira. Eles não estão de acordo com a Bíblia Sagrada não, as Escrituras não, ok? Eles não estão de acordo com a Bíblia, ok? São ensinamentos de homens, estudo de homem, ok? Então, vou ler mais uma vez. Segunda Epístola Tessalonicenses 2. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tema aqui, o contexto aqui é sobre a vinda de Cristo, que é a nossa reunião com Ele, ok? Só vai acontecer essa nossa reunião, a vinda de Cristo, depois que aparecer a apostasia e aparecer o homem da perdição. E ponto final. Daqui a prova. Daqui a prova. Essa é que é o verdadeiro evangelho sobre a vinda de Cristo, ok? E ponto final, tá bom? Vamos lá. Não adianta nada a gente falar que com
converteu e está com a vida estagnada. Nós temos que crescer em níveis espirituais na presença de Deus. E qualquer pessoa, tá, irmão? Qualquer canal que você vê dizer que a Bíblia foi alterada, não sei o quê, para querer interromper essa verdade que eu estou falando, são hereges. São hereges e estão aprendendo ensino de homem, ok? Então, todos que disseram, não, a Bíblia foi alterada, que não sei o quê, esses são hereges, não são do Senhor, não, ok? Para vocês ficarem atentos a essas pessoas. Se a pessoa ela se converteu e ela falar que ela não cresceu espiritualmente, então essa pessoa ela está estagnada. Porque eu como cristão, eu sinto quando eu cresço espiritualmente, o meu entendimento aumenta, a minha autoridade espiritual aumenta, a minha percepção do mundo espiritual aumenta. Então é isso que é você crescer. Como você sabe, né, irmão? Ele é do espiritismo, ele é do espiritismo, ele veio do espiritismo. Aí fica o tempo todo, mundo espiritual, minha espiritualidade, mundo espiritual, minha espiritualidade, buscar. Isso é coisa de espiritismo, porque os espiritismos, né, budistas, ele vive muito na espiritualidade, né? Muito na espiritualidade, muita espiritualidade, no mundo da espiritualidade. Muita, né? Então o Ayrton Senna, os ensinos dele é muito de espiritismo, certo? Fala muito de mundo espiritual, sei o que, porque é o que o espiritismo ensina, né? Espiritualidade é o tempo todo, espiritualidade. E estar vigilante no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Então o crente ele não foi chamado para ele ficar estagnado. Não estou falando no sentido de ficar em banco de igreja, não. Estou falando de ficar estagnado, não orar, não se consagrar, não buscar ter intimidade com Deus. Entendeu? Porque a gente cresce em níveis espirituais. A gente cresce em amadurecimento espiritual. Mas voltando aqui na palavra, gente. Então, olha para vocês verem nessa questão que fala. O Senhor Jesus, ele sempre nos chama a atenção através das parábolas ou através dos ensinamentos para que nós fiquemos vigilantes. Olha para vocês verem aqui, ó. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espere, numa hora em que não sabe, separá-lo-á e dará a sua parte com os infiéis. Vamos também mais para frente aqui, gente, que tem mais parte. Olha para vocês verem aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 34, 35 e 36, nos diz assim, ó. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Essa questão aqui, quando fala que um será tomado e outro será deixado, gente, no arrebatamento, só vai subir aqueles cristãos que são verdadeiramente convertidos e que têm a vida. Ok, amado irmão? Então, esse texto, vamos que você compreenda aqui, ok? Esse texto que ele acabou de ler aí, né? Que os discípulos, ele pergunta, aonde será isso, Senhor? Aonde será isso, Senhor? Aí é onde a Bíblia diz, né? Aonde se ajuntarão os corpos. Deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Deixa eu pegar lá. Que é pra gente aqui. Deixa eu pegar lá em Lucas, tá? Vamos lá para Lucas, para mostrar aqui para vocês. Olha só, veja bem, né? Deixa eu ver aqui onde foi. Aí vem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Passar aqui para aqui. Aí vem aqui, né? Lucas 17, né? Versículo 36, né? Diz assim, ó. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então perguntaram, né? Aqui foram os discípulos, perguntaram, onde será isso, Senhor? Então Jesus respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os arbustos. Ok, amado? Então exatamente, nessa vinda de Cristo, os anjos vão juntar o seu povo, como está lá em Mateus 25,
em Mateus 25. Então os anjos ele vai juntar o seu povo, um para a direita, que é o povo de Deus, e os cabritos, né, os bodes, para o lado esquerdo. Okay? Então essa passagem que a Bíblia fala, estará um no telhado, será levado um, estará um num, né? Então é exatamente a resposta correta está aqui sobre o que eu estou falando aqui. Em Lucas 17, versículo 37. Aonde estiver o corpo, se ajuntarão. Então, os anjos, ele vai juntar o povo de Deus para o lado direito. Agora, é agora isso. Okay? Não existe isso de arrebatamento secreto. Não existe arrebatamento secreto. Okay? Então, eles pegam esse texto para dizer sobre arrebatamento secreto. Misericórdia, misericórdia. O arrebatamento secreto, como eu já falei, já aconteceu. Jesus ressuscitou os seus, apareceu para os discípulos, para 500 pessoas secretamente, já aconteceu. Mas Jesus ele vem agora e todo olho verá. Irmão, a prova é muito tremenda do que está na Bíblia. Que esse povo aqui, calvinista como o Etlucena, os calvinistas não mostram. Os calvinistas não mostram os textos que eu mostro. Vamos lá. Espiritual amadurecida na presença do Senhor. Por isso que a palavra fala que a gente tem que estar maduro na presença de Deus. Deus, ele ainda não buscou a sua igreja porque nem todos estão preparados, espiritualmente falando. Mas nós temos que nos preparar cada vez mais dia a dia, desapegar das coisas da terra, desapegar das coisas terrenas, buscar alicerçar, ter intimidade com o Senhor Jesus, apregoar e a começar a viver os valores do alto, os valores espirituais, que a gente já começa a participar e a fazer parte do reino de Deus. É isso que significa o amadurecimento espiritual. É você desapegar de todo sentimento mesquinho, sentimento egoísta, sentimento que vai te prender cada vez a matéria de inveja, cobiça. Ok, Amadão, esse vídeo que ele fez aqui, ele estava ainda no da Sã Doutrina, ok? Então foi onde houve a bagunça. O Mauro Coupe Souza pregou diferente a vinda de Cristo e houve essa bagunça aí, né, se apartou, né? O Hélio Lucena se apartou do da Sã Doutrina por causa daquele vídeo que Mauro Coupe Souza fez, ok? De raiva, de ódio, é tirar isso tudo e a gente se chegar mais à imagem de Cristo, a gente se desprender dessas coisas. Aí, meus irmãos, vou adiantar. Porque tipo assim, irmão, depois que Mauro Coupe Souza, né, envergonhou o Hélio Lucena, aí houve essa interrupção, né? Aí houve essa interrupção aí, o Hélio Lucena se apartou dos da Sã Doutrina, depois daquele vídeo que Mauro Coupe Souza fez do Apocalipse, né? Que nós ficaremos na grande tribulação, né? E o Mauro Coupe está correto segundo as escrituras, essa parte, ok? Essa parte. Aí o Hélio Lucena teve raiva e se desapartou dos da Sã Doutrina por causa do vídeo que Mauro Coupe Souza fez, ok? Mais um pouquinho aqui no Evangelho de Lucas, que vai falar aqui, ó. O sermão profético continua, a grande tribulação. Eu vou falar aqui sobre a grande tribulação. O que acontece? O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 5, começa a falar sobre o princípio das dores. Aqui, ó. E depois fala sobre a grande tribulação. Quando a gente pega o princípio das dores, nós vamos ver que muitas das orientações são destinadas à igreja, a nós, né, que fomos resgatados pelo sangue de Cristo, né, que a gente, todo mundo já sabe. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu, mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho.
Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão algum de vós, está falando até da morte de cristãos, né? E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Vocês estão vendo aqui que a igreja, gente, ela é preservada. A igreja, ela não vai passar pela ira de Deus na grande tribulação. Agora, quando a gente pega aqui a grande tribulação, o sermão profético, a grande tribulação, eu vou falar para vocês aqui as considerações. Gente, a grande tribulação, na verdade, ela está destinada para os judeus. Isso aqui significa, essa mensagem da grande tribulação, que está aqui no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, lá quando fala assim, quando vê que a desolação, quer ver? Rapidinho aqui, eu vou marcar aqui e vou no Evangelho. Pô, então tá totalmente errado, né, irmão? Dizer que a tribulação é só para o povo judeu, misericórdia, misericórdia. Não estuda a Bíblia para falar uma heresia dessa. Não, o Héctor Lucena. A tribulação vai vir para todos, a grande tribulação vai vir para todos. Todos vão ser provados. Ok, o Héctor Lucena? A prova está na Bíblia, que vem para todos, não é só para Israel, não. Me desculpe. Você precisa ler mais a Bíblia, né? Fica aprendendo com os hereges aí, Nicodemos, irmãos, triste demais. A heresia é muito forte do Héctor Lucena, né? Então ele fala mais doutrina de homem do que da Bíblia, né? Então, irmão, meu canal já tem todo o tema da vinda de Cristo, todo o tema, tremendo. São capítulo e versículo que jamais esses homens tribulacionistas dizem, mostra para vocês. Sobre a vinda de Cristo. Então conheça lá, ok? Mateus. Abominação da desolação, deixa eu ver se é isso mesmo que fala. Está no lugar santo, quem lê que entenda ainda fala assim. Bom, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 15. Versículo 15, ó. O sermão continua, a grande tribulação. Eu estou pegando aqui o Evangelho de Mateus. Fala assim, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Isso aqui, gente, é referência para o povo judeu, não é para a igreja, porque a igreja, nesse momento aqui, ela já foi arrebatada, ela não vai estar aqui na terra. Mas vamos voltar lá para o Evangelho de Lucas, que eu vou... Então você veja aí, né? Diz que a igreja não vai estar aqui na terra. Quando o filho da perdição aparecer, só falta ele aparecer para acontecer a perseguição. E nós vamos estar aqui na terra, na grande tribulação. Só que a ira de Deus não é para nós. A ira de Deus será para os rebeldes, será para os povos que são rebeldes. Será para os ímpios, será para os pecadores. Serão para aqueles que aceitaram a marca da besta. A ira de Deus será para esses. E nós não vamos passar pela ira de Deus. E a ira de Deus é o quê? São as pragas que vão acontecer na grande tribulação. Veja só que maravilha, meu irmão. Então nós não vamos passar pela ira de Deus, que é as pragas que vai acontecer na grande tribulação, as pragas de Deus na grande tribulação nessas pessoas. Então a ira de Deus não é para nós não, são para os rebeldes. É simples e prático de entender a vinda de Cristo, ok? Então você veja aí, é muita heresia, muita... Vou ler aqui, né, o capítulo 21, versículo 20. Olha o que fala aqui, ó, a grande tribulação. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Tá vendo? Isso aqui não é destinada à igreja no mundo. Isso aqui é destinada à nação de Israel, aos judeus. Porque
Jesus ele tem um compromisso de comprovar que ele é o Messias para o povo judeu e ele vai salvar 144 mil israelitas, porque no livro de Apocalipse fala isso. Aí fala aqui, ó. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade que saiam, e os que estiverem nos campos que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Vocês estão percebendo que isso aqui não é destinado à igreja? Isso aqui é destinado aos judeus. Tem palavras-chave aqui, ó. Jerusalém. Fala duas vezes sobre Jerusalém, fala sobre a Judéia, e tem muitas pessoas que confundem. Então, no período da grande tribulação, gente, o que vai acontecer? Vocês têm que entender. Então, ele só conhece, irmão, só conhece textos isolados que ele aprendeu. Ele aprendeu dos homens, ok? Então, o que ele aprendeu foi dos tribulacionistas, tá? Ele aprendeu foi dos tribulacionistas. Então, ele vai falar o que ele aprendeu dos tribulacionistas. Mas e a Bíblia? Ele não conhece muito segredos da vinda de Cristo que está na Bíblia. Então, como eu já falei, no meu canal eu revelo os segredos de capítulo e versículo da vinda de Cristo que nunca esses tribulacionistas mostram para vocês, ok? E nós temos mais mistério sobre a vinda de Cristo que eu vou mostrar para vocês. Então a gente vamos entrar nesse assunto aí, sobre essa questão lá de Israel, que vai acontecer a guerra e vão tomar Israel. Então nós vamos entrar nesse assunto aí, né? Não existe isso, que a tribulação é só para os judeus, não é para a igreja. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Aonde é que está escrito na Bíblia isso? Não tem na Bíblia. Ok, Maria? Então é importante você conhecer todo o mistério da vinda de Cristo na Bíblia. Não é nos estudos dos homens, não. Ok? Leiam a Bíblia. O seguinte, no momento oportuno, a igreja vai ser arrebatada. A partir do momento que quando a igreja ocorreu o arrebatamento da igreja, igual a Bíblia fala, né, vai ocorrer a 70ª semana que está escrito no livro de Daniel. Então, por quê? São 70 semanas. Se vocês multiplicarem 70 vezes 7, vai dar 490 anos. Porém, nós estamos na 69ª. Irmão, que loucura. Muita loucura. Muita loucura. Irmão, 70 semanas significa que eu vou de novo lá. Ó, 70 semanas é 7, né? Deixa eu voltar aqui rápido. Deixa eu voltar aqui que eu acabei. Deixa eu ver aqui o que ele fala aqui. Entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Vocês estão percebendo que isso aqui não é destinado à igreja? Isso aqui é destinado aos judeus. Tem palavras-chave aqui, ó. Jerusalém. Fala duas vezes sobre Jerusalém, fala sobre a Judéia, e tem muitas pessoas que confundem. Então, no período da grande tribulação, gente, o que vai acontecer? Vocês têm que entender o seguinte. No momento oportuno, a igreja vai ser arrebatada. A partir do momento que quando a igreja ocorreu o arrebatamento da igreja, igual a Bíblia fala, né, vai ocorrer a 70ª semana que está escrito no livro de Daniel. Então, por quê? São 70 semanas. Se vocês multiplicarem 70 vezes 7, vai dar 490 anos. Ok, amado, vamos entrar para essa parte aqui, ok? Vamos entrar para essa parte. Escuta bem. Que depois eu vou trazer para vocês, ok? Vou trazer para vocês depois, olha só. As 70 semanas significa 70 anos. Ok? 70 semanas, pelos profetas, significa 70 anos, que o povo iriam passar na Babilônia. Depois dos 70 anos, que é 70 semanas que fala em Daniel,
que se multiplicar significa 70 anos. E quando se completasse os 70 anos, eles sairiam da Babilônia para construir Jerusalém. Irmão, tem que conhecer a Bíblia, porque esses hereges é muito triste, ok? Então não é 400 anos não, ok? Aquela profecia que está acontecendo em Daniel, das 70 semanas, depois das 70 semanas, e assim vai, já aconteceu na Babilônia. Quando se completaram as 70 semanas, que significa 7 anos, 70, né? 70 anos, o povo saiu da Babilônia para construir Jerusalém. Depois veio o cordeiro, o cordeiro foi morto e foi tirado da terra. Irmão, é muito mistério que eu vou trazer para vocês. Então, eles estão pegando uma coisa que já aconteceu lá em Daniel. Já aconteceu lá atrás. Não é que vai acontecer agora, ok? Então, Daniel, ele mesmo fala, e ele sabe que 70 semanas significa 70 anos, que eu vou mostrar para vocês, ok? Vou trazer para vocês e vou mostrar para vocês o que eu estou falando aqui, ok? Então, Daniel entendeu que 70, né? 70 semanas, escuta bem. Daniel entendeu que 70 semanas, pelos profetas, significa 70 anos. E se cumpriu 70 anos, e o povo de Israel saiu da Babilônia para construir Jerusalém. Ok? Então tem que conhecer a Bíblia, mano. Tem que conhecer a Bíblia. Isso aí são estudos de calvinista, estudo de homens, né? Teologias, é grego, é não sei o quê, e não conhece nada sobre a Bíblia, ok? Vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Que Daniel entendeu que 70 semanas significa 70 anos que já se cumpriu lá na Babilônia, ok? Vou mostrar para vocês depois. Vamos lá. Porém, nós estamos na 69ª, ou seja, 69 semanas. A última semana vai ser a semana do período da grande tribulação, que vai começar assim que a igreja for arrebatada. Aí, meus amados irmãos, é o próprio judeu, as pessoas, né? Israel completou 70 anos. Hoje agora, dizem agora. Israel, Jerusalém completou 70 anos, que não sei o que de paz, e não sei o que de paz. Irmão, essa profecia dos 70 anos já se cumpriu lá atrás, na Babilônia. Israel voltou a ficar em paz. Isso aconteceu, foi lá atrás. Não é uma profecia para agora. Então vejo que os judeus que não acreditam em Jesus estão enganando a muitos, ok? Tudo isso nós vamos conhecer, tá? A prova, ok? Então a 70ª semana, que é a última no período de 7 anos, enquanto nós, igreja, formos arrebatados para o céu, nós participaremos das bodas do Cordeiro. Ali é o momento que Jesus vai galardoar a igreja, né, no céu, nos ares. Nós todos vamos participar dos galardões da igreja, e aqueles que ficarem na terra, que são os judeus, porque vai acontecer, né, essa perseguição do anticristo, a grande tribulação, que vai ser separada em 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de tremenda, né? Ainda bem que ele sabe que o anticristo vai perseguir essa tribulação, Então exatamente o Hélio Lucena, exatamente. Como eu já falei e repito, a vinda de Cristo, a nossa reunião com Jesus, será depois que aparecer este homem da perdição, que ele já vai começar a perseguir o povo de Deus. E no meio ou depois, na grande tribulação, depois da grande tribulação, é que Jesus aparece. Só que muitas pessoas já estarão marcadas com a marca da besta, não vigiaram e vão ser pegos de surpresa na vinda de Cristo depois da grande tribulação. Exatamente, ok? Vamos lá. perseguição. E nesse momento aí, gente, o que vai acontecer?
Além dos judeus, que Jesus, que vai ter as duas testemunhas, que vai lá pregar para eles, né? E vai ter aquela questão do anticristo, do falso profeta, aquela perseguição, a marca da besta que vai ser para todo mundo. O que vai acontecer? Muitos crentes que não irão subir no arrebatamento, eles vão ficar aqui na terra. Por quê? Porque não levaram a vida espiritual a sério, gente. Tem muito crente que brinca com Deus. Tem muita gente que não se santifica da maneira que Deus quer, e Deus cobra, Deus tem cobrado, Deus tem colocado sobre provação. Ok, mas irmão, como eu já explico lá, né? Como eu já explico no tema da vinda de Cristo, ok? Quando Jesus vir agora, Jesus só vai levar aqueles que não aceitaram a marca da besta. Os que ficarem são as pessoas que aceitaram a marca da besta. Escuta bem, escuta bem. Jesus só vai levar aqueles que não adoraram a besta e nem aceitaram a marca da besta. E Jesus vai levar os que não aceitaram a marca da besta para durar 1000 anos no reino, lá no céu. E quem é que fica? Fica todos aqueles que adoraram a besta e aceitaram a marca da besta. Olha só que tremendo o que eu estou revelando para você. Então, Jesus vai levar os seus para durar 1000 anos. É no reino, lá no céu. Não é na terra não, ok? Não é na terra. Então, quem só fica? Só fica os mortos, e todos aqueles que aceitaram a marca da besta. Todos esses ficam na terra até durar 1000 anos, ok? Então, o diabo não vai poder mais enganar a essas pessoas que aceitaram a marca da besta, que vão ficar durante 1000 anos. O diabo será preso durante 1000 anos. Tem que ler a Bíblia com bastante cuidado para não falar heresia. Ok, mano? Então a prova está aí. Então Jesus vai levar os seus agora, para durar 1000 anos no céu. Depois do 1000 anos, Jesus ele volta na terceira vinda, que é o julgamento final. Ok? Então, todos os mortos serão ressuscitados dos ímpios e pecadores. Todos. Então, a gente vamos voltar com Cristo na terceira vinda, para o julgamento de todos os pecadores e ímpios que ficaram na terra durante 1000 anos. E nós que não aceitamos a marca da besta, tanto os gentios como os judeus, serão levados por Cristo agora, que não aceitarão a marca da besta, os que venceram a besta. Então, os 144 mil, eles vão vencer a besta lá em Israel, porque a besta vai vir lá de Israel, vai estar em Israel. E eles também vão vencer a besta, não vai aceitar a marca da besta, e serão levados junto com o gentio que é nós, que também não vamos aceitar a marca da besta. Vamos ser levados com Cristo para durar 1000 anos. E os que ficarem não tem mais salvação. São as pessoas que aceitaram a marca da besta. Ok? Então o anticristo ele vai aparecer para poder trazer a sua marca e a perseguição. E nós seremos vencedores da besta. E os 144 mil lá de Israel, e os nossos irmãos de Israel, judeus, que acreditam em Jesus, eles não vão aceitar a marca da besta. Exatamente. Tá, irmão? Todo o tema está no meu canal da Vinda de Cristo, ok? Vamos lá. Deus tem falado através de profecia, Deus tem falado de forma sobrenatural através de sonho para a pessoa se consertar, mas tem gente que não conserta, não adianta. Mas tem outros que já são obedientes à voz do pastor, do Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que estiverem com... Só um aviso, irmão, que eu quero dizer para vocês, né? Um aviso, um grande aviso. Vigie agora, vigie agora. Não aceite a marca da besta, nada no seu corpo. Porque esses pastores aí, como Flávio Amaral, Leandro Quadros, Cida Malafaia, eles vão levar vocês a aceitar a marca da besta. Ah, o chip não é nada, é bom que nós não temos documento, o chip vai ser ótimo. Ó, vocês serão enganados pelos líderes e vão aceitar a marca da besta em seu corpo, que será no corpo.
e ponto final. Será no seu corpo. Por que tem que ser no corpo? Porque eles terão controle da mente de vocês. Vocês serão controlados como zumbi deles, dos poderosos dessa terra. Ok? Eles têm que botar no seu corpo porque eles vão controlar a sua mente e vocês serão zumbi desses homens. Já era. Quem aceitar já era. Já perdeu a salvação. Ok? Então vigie agora. Vida pronta, eles vão subir, vão participar do arrebatamento, vão estar livres. Aqueles que não quiseram, não se propuseram a se santificar, o que vai acontecer com essas pessoas? Eles ficarão na terra. Eles ficarão na terra, aí vai ser um momento que eles vão receber uma chance de serem salvos como? Através de fugir do anticristo, ou então, se forem capturados, tem que serem mortos. É melhor serem mortos do que aceitar a marca da besta. É como se fosse... Né? Então é uma grande bagunça, irmão, uma grande bagunça que esses calvinistas fazem, né? Como o Hétero Lucena, o calvinista, né? Um calvinista infiltrado no meio da sã doutrina, né? Da sã doutrina lá, o calvinista aí, infiltrado. É. Então, ele sabia a todo tempo, amado irmão, que ele não concordava com os da sã doutrina, o Hétero Lucena, porque ele era um calvinista infiltrado no meio da sã doutrina. Isso, exatamente, ok? Bom, amado irmão, como você já viu aí, a grande verdade que eu falei para vocês, ok? Jesus só vai vir depois que aparecer o filho da perdição, Satanás, que vai começar a perseguir o povo santo. Primeira coisa que vocês têm que entender, o povo santo já perdeu o seu poder na China, na Coreia também, o povo santo lá já perdeu o seu poder. Aí eu pergunto, eles foram arrebatados secretamente? Não. Então, essa coisa de perder o poder do povo santo será em todo canto da terra, os 4 cantos da terra. Já começou na China, já começou na Coreia do Sul. O povo verdadeiro, nossos irmãos, não pode mais pregar. Então é isso que vocês têm que entender. Aí eu pergunto, foram arrebatados? Mas muitos lá foram mortos na China, dos nossos irmãos, e cadê? Foi arrebatado? Mas lá já perdeu o poder lá. O povo santo já perdeu o poder lá. Né? Porque a Bíblia diz assim, aí, quando o poder santo ser tirado, aí sim virá, né, a destruição. Quando o poder santo ser tirado, virá a destruição. Então, nem todos os países ainda foi tirado o poder do povo santo. Nós ainda temos a oportunidade de pregar. Temos liberdade ainda de pregar. Mas chegará um momento que não teremos mais poder. Quando fala poder, tirar o poder dos santos, é o nosso poder de pregar o evangelho. Será tirado. Aí sim virá grande tribulação, o aparecimento do filho da perdição, que é Satanás. As 2 bestas vão aparecer, o anticristo e o filho da perdição, que é a outra besta da terra, Satanás. Ok? Vamos continuar aqui, irmão. Deixa eu ver aqui. Sério, gente, tem muito crente que brinca com Deus. Tem muita gente que não se santifica da maneira que Deus quer e Deus cobra, Deus tem cobrado, Deus tem colocado sobre provação, Deus tem falado através de profecia, Deus tem falado de forma sobrenatural através de sonho para a pessoa se consertar, mas tem gente que não conserta, não adianta. Mas tem outros que já são obedientes à voz do pastor, do Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que estiverem com a vida pronta, eles vão subir, vão participar do arrebatamento, vão estar livres. Aqueles que não quiseram, não se propuseram a se santificar... Né? Tem milhões, irmão. Tem milhões de pessoas cristãs que não estão vigiando. Vigiando. É um monte, milhões. E é por isso que eles têm que passar pela grande tribulação. Eles têm que ver realmente o que a Bíblia vai se cumprir. Para poderem se acordarem, porque muitos estão dormindo, Ok? Período que está
está passando a grande tribulação. O reinado do anticristo, que é a besta que subiu do mar, e o falso profeta, que é a besta que subiu da terra, que irá ajudá-lo. A besta que subiu do mar é o anticristo. A besta que subiu da terra é o falso profeta, né? Isso. Não. Tá totalmente errado essa parte aí, ok, amado irmão? Porque a besta da terra é o Satanás. A besta da terra é o Satanás, ok? Que vai vir como Messias, enganando a muitos, ok? Vai ser anunciado que Cristo está em Israel, que Jesus apareceu em Israel, vai ser anunciado. E muitos vão acreditar, ok? Mas Jesus virá no céu e todo olho verá. Ok? Então existe as duas bestas e o falso profeta. Existem três pessoas, três espíritos imundos de Rã. A besta do mar, a besta da terra e o falso profeta. Existem três. E esses homens estão bagunçando, irmão, dizendo que a besta da terra é o falso profeta. Irmão, que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa, né? É muita loucura esses calvinistas. Satanás vai estar aqui, é a tríade do mal, é a trindade do mal. Não tem nós não servimos um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Filho, o Senhor Jesus. Exatamente, o Eto Lucena, exatamente. São trindade, né? Trindade. A besta do mar, a besta da terra, que é o Satanás, e o falso profeta. A besta da terra é o próprio Satanás, o Eto Lucena. Você está confundindo, misturando, bagunçando as coisas? Bagunçando, dizendo que a besta da terra é o falso profeta. Pelo amor de Deus, né, o Eto Lucena? Pelo amor de Deus. A Bíblia, ela é bem clara, que a besta da terra lá é o dragão, Satanás, o Eto Lucena. A besta da terra lá, que já fala, lá já diz, é o dragão, é o próprio Satanás. A besta da terra é o dragão. Falso profeta é outra coisa. É outra coisa, não misture não. Pelo amor de Deus, é muita heresia dos calvinistas, dos tribulacionistas, irmão. Misericórdia. Eles nunca vão pelo texto verdadeiro. Vai pelas suas cabeças, opiniões, da cabeça de um, da cabeça do outro. Né? Então, irmão, leia lá para vocês verem. A besta da terra, quem é lá a besta da terra? Quem é lá a besta da terra? Lá já fala, é o dragão, que é Satanás. É triste, irmão, muito horrível. Os ensinamentos da vinda de Cristo, dos tribulacionistas, calvinistas, né? Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o Consolador, e o Pai, o Deus, Jeová Todo-Poderoso. Também vai ter a tríade do mal, a trindade do mal, que é o anticristo, o falso profeta e Satanás, dragão, a grande serpente. Voltando aqui, vamos ver aqui mais mistérios do livro do Apocalipse. Por quê, irmão? Porque ele falou que a besta da terra é o falso profeta. E ele mesmo bagunça, ok? Ele bagunça. Não. A besta da terra é o dragão, é o dragão, ok? E falso profeta é outra coisa. Então ali nós temos a besta do mar, que é o anticristo, a besta da terra, que é o Satanás. É Satanás, não é o falso profeta não. Ok, o Eto Lucena? O diabo vai vir como Messias, o falso Messias, ok? E muitos milhões de pessoas vão acreditar que Jesus já está em Israel. Serão todos enganados por esse falso Messias, que será o próprio Satanás, ok? No livro de Apocalipse, quando fala no versículo 13, que é a besta que subiu do mar, que está falando sobre revelações do anticristo. Tudo bem aí. No versículo 13, quando a gente pega no capítulo 13, versículo 7, aqui ó, nos diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerras aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Quando fala que permitido fazer guerras aos santos, não significa aos santos da igreja, não. Significa aos santos quem? O povo israelense, o povo de Israel.
Misericórdia, irmão, que bagunça, né? Que bagunça do ensinamento desse espiritismo aí. Misericórdia. Quando a Bíblia diz, irmão, que farão guerra ao povo santos, quem sou eu, irmão, para dizer que é só a Israel? É só aos judeus? Quem sou eu para dizer, para acrescentar na Bíblia? Quando se fala ao povo santo, é a todos os povos santos. Por acaso, quem só é santo é só o de Israel? Em o Eto Lucena, é só o de Israel que é santo? Zé? Pelo amor de Deus, né? Não. Ninguém vai ser arrebatado antes da grande tribulação. De maneira nenhuma. E quando isso acontecer, o que eu estou falando aqui, é preciso vocês verem, né? É preciso vocês verem. E quando acontecer a grande tribulação, se lembre do que eu falei, que foi verdade, que a Bíblia realmente falou a verdade, e vocês não aceitem a marca da besta, não aceitem adorar a besta. É isso que vocês têm que fazer. Quando acontecer a grande tribulação, e você que estava certinho em Deus, não foi arrebatado, não desista, saiba que você foi enganado por certa doutrina. O que você tem que fazer, né? O que você tem que fazer é se lembrar do que eu falei, que nós vamos sim passar pela grande tribulação. Vamos ser provados pelo fogo, que e o diabo vai perseguir a todos os santos. Só que ele não vai matar todos os santos não, ok? Isso eu já tenho provado. Muitos dos cristãos vai morrer, vai, mas nem todos morreremos. Essa aqui é a verdade, ok? Então o diabo não vai matar todos os cristãos não, tá certo? Então vamos continuar aqui. E aqueles também que ficarem, né, gente? Porque muitas pessoas vão falar assim, ô irmão Wellington, mas só o Espírito Santo que pode convencer o homem. Se o Espírito Santo for tirado da terra, que eu vou chegar lá em Tessalonicenses e vou falar sobre isso, aí muitas pessoas vão falar, mas se o Espírito Santo for retirado da terra, não tem como convencer que a pessoa vai aceitar Jesus. Gente, é o que eu falei, no período da grande tribulação, não vai ter essa questão de aceitar Jesus ou não. Ali as pessoas vão saber por quê, porque esses crentes desviados, os que ficarem, eles vão saber o que aconteceu nessa questão do arrebatamento. Todo crente desviado, gente, ele não tem o Espírito Santo. Ali ele está sobre o domínio de trevas. Eu falo que eu já fui desviado. A pessoa quando está desviada, ela não tem o Espírito Santo, mas ela tem o entendimento da palavra. Ela tem o entendimento. Então a pessoa, quando o desviado que ficar aqui, o que vai acontecer? Ela vai falar assim, nossa, a igreja... Bom, meu, vou parar por aqui, porque... Vou parar por aqui porque a heresia é demais. A heresia é demais do Eto Lucena. Vou parar por aqui. Bom, amados irmãos, né? Eu já falei aí, mostrei para vocês. Eu já mostrei para vocês a verdade. E é só você estudar sobre a vinda de Cristo, né? No meu canal. Tem todos os temas de capítulo e versículo que nunca foi mostrado por esses homens aí, ok? Então estude a Bíblia, siga os capítulos e versículos e vá estudando a Bíblia em casa sobre a vinda de Cristo. E você não terá mais dúvida que nós ficaremos na grande tribulação, ok? Do que eu ensino aqui no meu canal sobre a vinda de Cristo, ok? Agora, sobre estudar esses hereges, você vai ficar com dúvida, não vai ter muita certeza. Porque muitos têm medo de ficar na grande tribulação. Mas eu não tenho medo da morte, da tribulação. Não tenho medo. Mas a pessoa tem medo que acredita que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Muitas pessoas têm medo e ficam acreditando que vai ser arrebatado secretamente, né? Só que isso não é verdade, ok? Já tenho provado em Tese Adolescente, né? 2. Segunda Tessalonicenses 2, já tenho provado. Primeiro tem que aparecer o filho da perdição para trazer a perseguição ao povo santo. Que já começa aí a grande tribulação, perseguição em massa. Tá certo? Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. E o Eto Lucena se tornou agora, irmão, pior. Bem que a Rosa de Saron falou. Cuidado, Eto Lucena.
para não sair de uma falsa doutrina e entrar em uma pior. E, na verdade, o Hélio Lucena, ele entrou na pior doutrina. A Bíblia, irmão, isso aqui, essa Bíblia aqui, a Bíblia que nós carregamos de João Ferreira de Almeida, claro que existe Bíblia falsa de Almeida, certo? Existe. Muitas Bíblias, né, alteradas, mas essa aqui que eu tenho aqui, de João Ferreira de Almeida, né, feita atualizada, né, João Ferreira de Almeida, que ela foi feita na Sociedade Bíblica, né, onde muitas igrejas fazem Bíblia na Sociedade Bíblica, né. Eu examinei essa Bíblia todinha aqui, de João Ferreira de Almeida, feita na Sociedade Bíblica. Olha, ótima, ótima. Não vi nada de estranho, não. Uma Bíblia ótima. Desde que eu aceitei Jesus, que eu ganhei uma Bíblia de Israel, né? Eu ganhei a primeira vez uma Bíblia de Israel em português. Ô Bíblia, irmão, uma Bíblia ótima. Eita Bíblia gostosa, uma Bíblia de Israel. Né? Eu tive sorte que só tinha uma Bíblia, né? Só tinha uma Bíblia só, que uma irmã, ela trouxe de Israel, né? Em português. Ô Bíblia, irmão, Bíblia maravilhosa lá de Israel em português. Ô Bíblia gostosa. E é por isso que até hoje, que eu li aquela Bíblia de Israel todinha, né? Em português, que eu conheço uma Bíblia verdadeira de Almeida. Eu conheço uma Bíblia verdadeira de Almeida através daquela Bíblia que eu recebi de Israel. A primeira vez que eu aceitei Jesus, já recebi uma Bíblia. E era dia e noite lendo a Bíblia. Dia e noite lendo a Bíblia, irmão. Certo? Claro que eu tinha meu tempinho, né? Meu tempinho de fazer minhas coisinhas, né? Ajudar minha mãe. Mas eu era em cima da Bíblia. Era direto lendo a Bíblia, que maravilhoso demais. Certo? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos vocês. E o Hélio Lucena, a heresia tá forte demais, muito forte. Então, para ele aqui, nessa Bíblia aqui, algumas coisas da Bíblia, para ele não vai funcionar. Então, ele quer catar o que vale e o que não vale dentro da Bíblia, né? Agora, irmão, a heresia, ele enlouqueceu de uma vez, tá? Ele enlouqueceu de uma vez. Dizer que a Bíblia, o que ele vai dizer para você, amado irmão, é que a Bíblia foi alterada. Qualquer verdade que você disser para o Hélio Lucena do que está escrito na Bíblia, ele vai dizer que a Bíblia foi alterada. A Bíblia foi alterada. Não, é que no grego diz assim, misericórdia, irmão. Eu estou fugindo dos Judas, de pessoas que estão ficando loucas. Que sabedoria são essas, irmão? É muita loucura, heresia. Então, o segredo para Satanás destruir com a Bíblia, afastar o povo do verdadeiro evangelho, é exatamente usando língua grega, judaísmo, língua hebraica, não sei o que, a Bíblia foi alterada. Essa é a maneira exata que o diabo está usando para afastar o povo do verdadeiro evangelho que está escrito na Bíblia. Ok? Então vocês têm que se acordar para esse Judas, tá bom? Bom, meu irmão, Deus abençoe a todos e até mais, tá?